Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 7, título Um Bom Relatório, e agora eu vou ler o texto-chave. E tudo o que fizeram, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Semana passada a gente disse que Paulo estava em prisão domiciliar, mas que ele continuava pregando, né? Confinado à sua casa, ele só podia proclamar a verdade aos que o procuravam. Ele não podia ficar saindo por aí para pregar para quem ele quisesse, pregar nos lugares, né? Naquele momento, quando o principal porta-voz do evangelho foi excluído do trabalho público, a verdade teve uma grande vitória. A gente pensa às vezes que ele era o principal pregador do evangelho, aí agora ele foi preso, vai dar problema, vai atrapalhar. Mas não, foi justamente o contrário. A verdade teve uma grande vitória. Os membros da Casa Real foram acrescentados à igreja. Na corte romana, Nero parecia ter apagado de seu coração o último traço divino e até mesmo humano. Seus oficiais, em geral, tinham o mesmo caráter. Eram ferozes, degradados e corruptos. Porém, mesmo na família de Nero, a cruz ganhou seus troféus. Dos malvados servidores do rei mais terrível, pessoas se converteram e se tornaram filhas de Deus, cristãos que não se envergonhavam de sua fé. Como o cristianismo se estabeleceu onde parecia impossível? Paulo acreditava que a prisão o ajudou a ter sucesso na casa de Nero. Como eu já disse, às vezes a gente acha que ele ser preso vai atrapalhar ou vai atrasar a pregação do evangelho, mas Paulo acreditava que foi justamente o contrário, que foi a prisão dele que possibilitou isso, né? Na carta dele aos Filipenses, ele diz que ao invés daquilo atrapalhar, foi muito pelo contrário, ele tem servido para o progresso do evangelho, né? Lá todos sabiam que Paulo estava preso por causa de Cristo, e por causa de sua prisão, a maioria dos irmãos da região se tornaram mais confiantes no Senhor e anunciaram a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Como cativo, Paulo quebrou as correntes que mantinham muitas pessoas na escravidão do pecado. Sua alegria durante a longa e injusta prisão, sua coragem e fé eram um sermão constante. Seu exemplo incentivou os cristãos a serem mais enérgicos como porta-vozes da causa de Cristo. E quando a utilidade do apóstolo parecia acabada, ele colheu frutos para Cristo em campos dos quais parecia estar completamente excluído. Semana passada eu disse que ele estava preso, mas que ele continuava pregando, continuava enviando as cartas e que por ele estar preso tinha umas coisas que ele conseguia fazer lá que ele não conseguiria fazer por outro meio. Se ele não tivesse preso, não teria conseguido fazer aquilo. E aí essa lição está falando justamente aquilo que ele não teria feito se não fosse o fato dele estar preso, né? Os cristãos que demonstram paciência na dor e no sofrimento, que encontram até a morte com calma de uma fé inabalável, podem realizar mais pelo Evangelho do que poderiam ter feito por meio de uma vida longa de trabalho fiel. Muitas vezes, as circunstâncias misteriosas que nós, na nossa visão míope, lamentamos, tornam-se algo que Deus planejou para realizar uma obra de que outra maneira jamais seria realizada. Deus nunca abandona as verdadeiras testemunhas de Cristo. Todas as dificuldades pelas quais essas pessoas passaram, no final, vão servir para que a verdade possa ser ainda mais vitoriosa. As pessoas que haviam duvidado agora estavam convencidas da fé em Cristo e se posicionaram do seu lado. Das cinzas dos mártires surgiu uma colheita para Deus. O apóstolo ele poderia ter argumentado que seria inútil chamar os servos de Nero ao arrependimento e à fé em Cristo, mas com fé, Paulo apresentou o evangelho a essas pessoas e algumas decidiram obedecer a qualquer custo.
a gente não sabe quem vai aceitar e quem não vai. Por isso que a gente tem que pregar para todo mundo, né? Essas pessoas aceitaram a luz e confiaram que Deus as ajudaria a deixá-la brilhar às outras pessoas. Depois de se converterem, elas ainda ficaram na casa de César. Não se sentiram livres para abandonar suas ocupações só porque o ambiente não era o mais amigável. A verdade as havia encontrado naquele lugar, e foi ali que permaneceram, testemunhando do poder transformador da nova fé. Essas pessoas aceitaram a luz e ainda se transformaram em testemunhas para as outras pessoas, mesmo com tantas dificuldades. As dificuldades não poderão deter aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Na força que vem da oração e do estudo da palavra, eles escolherão a virtude e abandonarão o vício. E o último versículo aqui que manda a gente ler na lição de domingo é Filipenses 1:20, que eu vou ler porque é bem legal. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Mesmo com todo aquele sofrimento, Paulo não se importava com isso, ele não se importava com as coisas aqui da terra, ele se importava com as coisas do céu, né? Ele se importava que ele pudesse honrar o nome de Deus. Ele se importava em honrar o nome de Deus, mesmo que para isso ele tivesse que morrer, né? E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.